existe culto online? E ela diz, se não existe, quais alternativas temos? Tá. Cara, não existe culto online. O que existe é a transmissão do culto online. O culto ele não está acontecendo online, o culto está acontecendo no ajuntamento. Como eu já disse, isso faz parte, assim, né? A gente podia pegar o aspecto etimológico da palavra, o aspecto teológico da palavra, enfim, de todas as formas é possível a gente defender a ideia de que o que precede o culto é o ajuntamento, isso desde o Antigo Testamento. Então, a reunião, a congregação, a assembleia dos justos. Então, é o povo reunido. O povo reunido é que cultua Deus. O culto só é possível, o momento solene só é possível quando você tem 2 ou 3, não é, reunidos no nome de Jesus Cristo. Então, é preciso ter reunião para ter culto. Então, o que a gente tem online é uma transmissão do culto. Mas o culto não está acontecendo online. O culto está acontecendo lá em loco com as pessoas que estão reunidas lá. Isso por vários motivos que a gente poderíamos abordar aqui. Mas eu acho que o principal deles é o lance de que a solenidade do culto é um espaço que o próprio Deus, nas suas prerrogativas eternas, definiu para que o seu povo o adorasse. E enquanto o seu povo o adora, ele administra, através do Espírito, os meios de graça. O que são os meios de graça? Os meios de graça são aqueles modos ordinários pelos quais Deus estabeleceu que sua graça fluiria e alcançaria o seu povo. Então, tem meios de graças que eles podem ser praticados individualmente, e tem meios de graça que só podem ser praticados coletivamente. E o culto é um meio de graça que ele precisa ser praticado coletivamente. Então, por exemplo, quando você pega o primeiro capítulo de Efésios, quando Paulo vai falar sobre a bênção específica que está sobre aqueles que estão reunidos no nome de Cristo Jesus, fica muito claro que é uma bênção específica para aqueles que estão reunidos no nome de Cristo Jesus. Não a bênção genérica no sentido de que ela vai abranger todos os cristãos da redondeza, de um raio de tantos quilômetros, né? Não tem nem como a gente... eu faço essas brincadeiras, mas é óbvio que isso é uma coisa inconcebível do ponto de vista bíblico. Outra coisa, no culto é que os sacramentos, que também são meios de graças públicos, no culto é onde os sacramentos são ministrados. A gente pode ministrar um sacramento à distância? O pessoal tá fazendo ceia, né, à distância, né? Eu não acredito que ceia pode ser administrada à distância, uma vez que é um sacramento. Olha que interessante. Você batizaria alguém à distância? Fala assim para a pessoa, ó, quem é batista, né? Mergulha aí na piscina, ou quem é presbiteriano aí, dá uma borrifada de água daí da sua casa, que eu aqui da internet vou conclamar a bênção aqui. Isso não faz sentido. Vou impetrar a água batismal à distância. Isso não faz sentido nenhum. Então, o corpo de Cristo tem que ser partido sempre coletivamente. Inclusive, eu acredito que esse tempo de pandemia que a gente teve, algumas pessoas tiveram essas práticas e às vezes até o Pedro também, eu acho que criticou isso publicamente e tal. Não na ideia de criticar os irmãos, mas na ideia de que seria um tempo que a gente... nós poderíamos utilizá-lo melhor, no sentido de lamentarmos a falta do sacramento, lamentarmos a ausência da reunião pública, e isso fazer com que a gente tenha ainda mais expectativa e ainda fomentar ainda mais a esperança, primeiro, da vinda de Jesus Cristo, que às vezes fica apagado por meio das contingências aqui do nosso tempo, e também do retorno do culto, que é aí amostras grátis da eternidade. Então, a gente não aproveitar esse tempo para lamentar, para fazer jejum do sacramento, é não aproveitar esse tempo. A gente, quando faz culto online, a gente fala, não, tem culto online sim, online também é culto, também dá para fazer ceia, também dá para fazer tudo online. Então, não é... Então, a gente não tem razão, por exemplo, quando a gente critica os desigrejados. Os desigrejados, então, estão certos.
inclusive foram vanguarda nesse negócio de culto online. Então a gente é tudo um bando de desigrejado. Aí o que acontece? Quando o cara voltar para a igreja, acabou a pandemia, o cara vai voltar para a igreja. Então por que ele tem que voltar para a igreja? Se o online detém todas as mesmas prerrogativas que o culto presencial. Aí ele vai voltar por quê? Ah, não, mas no culto presencial a gente vê as pessoas, a gente abraça, a gente vê até a comunhão. Que às vezes a comunhão é confundida cá para nós com apenas um social ali, né, no final do culto, né? A gente pensa que a comunhão dos santos é aquela amistosidade que existe entre os irmãos, que abraça, beija e deseja uma boa semana para os irmãos. Então, o que acontece? O cara vai voltar por conta disso, por conta do aspecto social, de estar ali no meio de um monte de gente, ou então porque ele quer dar uma formação moral para os filhos, não, é importante ir para a igreja. Ou então porque ele gosta da música ao vivo, ou porque ele gosta de ver o pastor ao vivo. Então, o que acontece? Quando ele voltar, se o culto online tem as mesmas prerrogativas que um culto presencial, então quando ele voltar, então ele vai voltar pelos motivos errados. Ou então nem vai voltar. Então, eu acho que a gente incorreu num risco gigantesco quando a gente começou a chamar essas transmissões online de culto. Porque se a gente equipara uma transmissão online a um culto solene, a esse momento específico que Deus, desde a eternidade passada, definiu para que o seu povo santo, predestinado, o adorasse em espírito e em verdade, no seu santo dia, quando a gente equipara isso em valor, então, na verdade, nós não estamos elevando o valor do culto online ou da transmissão online. A gente está, na verdade, diminuindo a importância da solenidade cultica.